Nesta tarde nós estamos aqui para dar uma demonstração de materiais de pintura em tela para você. Você que tem aquela dúvida, não sabe como começar, vou te dar algumas dicas. Que material você deve ter? Por exemplo, nós vamos falar sobre pintura em tela com acrílica, que ela é solúvel em água. Então, nós teremos o quê? Bisnaga, tinta acrílica para tela, e nós teremos também ela em potinhos. A diferença básica, essa do potinho, ela é um pouco mais líquida. Já essa daqui, ela é mais pastosa e ideal para pintura em tela. Nós teremos também, para colocar essa tinta aonde? Qual suporte? Vamos usar um pedacinho de cerâmica e você usa ele como suporte. É excelente. Você põe a tinta, você retira com papel absorvente, com um pedacinho de pano quando você termina de pintar e ela sai facilmente. Nós temos suporte de papel próprio para isso. Nós temos suporte de plástico. Ó, eu não gosto muito desse tipo de suporte que tem essa parte assim, baixo relevo, alto relevo. Por quê? Quando a gente vai fazer as misturas, ó, que a gente vai usar uma espátula, dificulta um pouco. Já esse, que é uma superfície lisa, ela facilita bastante. Então, eu prefiro essa, mas você pode usar a que você quiser. Nós temos aqui as espátulas. Elas servem para misturar as tintas. Por exemplo, eu estou trabalhando uma cor azul, azul cerúleo. E eu quero um azul mais claro. Eu vou adicionar um pouco de azul, um pouco de branco e vou usar para misturar. Mas se você não tem as suas espátulas na sua casa, você pode utilizar o seu pincel e mistura tranquilamente com o seu pincel. Porém, se você tem uma espátula, facilita o seu trabalho. Então, já falei de tintas, já falei de espátulas, já falei de suportes e também vou estar falando de lápis comum, lápis HB, lápis 2B, lápis 4B, depende do que você vai fazer. Vamos falar também sobre uma borrachinha. Você pode usar uma borracha macia. Aqui eu tenho os pincéis. Que pincéis usar? Olha, você precisa de um pincel chato, um pincel macio. Vamos falar de um pincel maior. O pincel esse aqui, olha, vamos ver o tamanho dele, tamanho 18. Eu tenho também esse aqui, um pincel chato, de pelo macio ou sintético, mas que seja macio. Um pincel médio, olha só, que vem ser o médio, seria o número 10, número 12. Você tem um pincel menor, número 6, número 4. Então você precisa de um pincel pequeno, aqui o tamanho dele, não é esse tamanho aqui, é o tamanho do seu pelo. A quantidade de pelos no pincel. Você tem pincel pequeno, eu vou chamar de pequeno. Eu vou chamar de médio, olha, pequenininho assim, eu vou chamar de médio. E esse aqui eu vou chamar de maior. Mas nós vamos ter o tamanho desse pincel que chega até 22. Então ele dobra esse tamanho. Se é uma tela grande, esse pincel é pequeno. Nós vamos usar pincéis maiores. Mas eu estou falando para quem vai começar, telas pequenas, tela do tamanho, grava aí, 40, 30 por 40. Esses pincéis aqui são básicos. Então você precisa de um pincel maior, um médio e um pequeno. Não precisa mais que isso. Você vai precisar de um pincel, além desses três, você precisa de eu tenho 3 na minha mão. Mas aqui é significando uma classificação de pincel. Veja, esse pincel aqui, ele é excelente e ele é o número 0. É pincel de filete. Pincel pelo de Marta, número 0. Excelente. Eu tenho aqui um pincel também filete, só que ele é número 2. E tenho esse também, olha. Esse pincel aqui é excelente, 310, o cabo dele é transparente, porque ele tem carga para que eu possa levar a tinta, porém a sua pontinha é fininha. Então, esses 3 está em uma classificação, pincel de filete. Então, eu preciso de um pincel de filete para começar e 3 pincéis chatos. Esses daqui, ó,
de uma marca e de outra, de uma numeração, número 0, numeração número 2. Então, depende do traço que eu vou fazer na minha tela, depende do detalhe que eu vou fazer, se eu quero mais fininho, se eu quero um pouco maior. Então, eu tenho 3 pincéis, porém, significa que é só de uma qualidade. Eu gosto muito deste pincel aqui. Ele não é tão macio e também não é grosso, ou seja, ele é um pincel sintético. Esses pincéis aqui, eles são pincéis de pelo, é pelo orelha de boi. Eu gosto muito desse pincel, tá? Então, vai do artista. Você sabia que a sua personalidade vem pra cá quando você começa a pintar? Tem gente que pinta bem rápido. Então, ele vai preferir um pincel sintético de pelos que são mais resistentes. Esse pincel aqui me dá uma facilidade para ser bem rápida, mais rápida do que quando eu tô com aquele pincel de pelo. Então isso vai de cada um. Esse é um pincel macio, porém sintético. Gostoso esse pincel. Então, veja, eu tenho pincéis chato de pelo macio e eu tenho o pincel chato, esse aqui, chato de um pelo, não é pelo, isso é sintético. E ele, ó, parece uma vassourinha, bem durinha. Vai da necessidade. Olha, outro pincel adicional. Eu amo esse pincel. Esse pincel aqui, ele é o famoso língua de gato. Por quê? Olha só. Olha o formato desse pincel. Ele é redondinho e foi chamado de língua de gato pelo seu formato. Esse pincel é excelente para a gente fazer vegetação. Veja só, também posso ter um pequeno, um médio e um maior. Não vou chamar de grande, vou chamar maior, mas esse é maior do que esse, né? Mas ele tem numeração maior e tem numeração menor. Esse pincel, quando a gente compra, ele tá bem arrumadinho. Conforme a gente vai usando esse pincel, ele vai arrepiando, ele vai se abrindo e vai ficando excelente para a gente fazer vegetação, para a gente fazer gramas, para a gente fazer tanta coisa com esse pincel. Diversifica o nosso trabalho. Então esse pincel língua de gato é um adicional. Gente, tem toda a qualidade do pincel, mas aqui eu estou falando de coisas básicas. Para quem vai começar, você só precisa de pincéis chatos, 3 e um de filete. Esse pincel chato, quando eu vou fazer árvore, ele vai fazer a função do língua de gato como? Esse já vem pronto no comércio. Mas esse aqui é quadrado, mas eu só tenho esse. O que eu faço? Quando comecei com esse aqui. Só que nós usamos esse aqui na diagonal. Quando a gente vai e usa esse pincel na diagonal, ele se torna quase um pincel de língua de gato. Ou seja, você usa ele para a mesma função. Até aí tudo bem? Nós já falamos de tintas, espátulas, suporte para tinta, que é a famosa paleta. Eu já falei aqui de pincéis. E lógico, a gente precisa de um paninho de limpeza. Olha meu paninho de limpeza, olha só a cor dele, olha. Todo meladinho de tinta, né? Ele fica colorido. É um tecidozinho, aqueles paninhos que eu cortei pela metade, porque ele fica muito grande e tá no tamanho ideal para mim. Um pedacinho de pano. Ah, mas eu não quero usar pano, eu quero jogar fora. Usa papel descartável, é excelente. Ótimo, limpou ali, jogou fora. Tá tudo muito bem. Uma régua para algumas coisas que eu preciso fazer um traço reto, não tem problema nenhum você usar uma régua. Eu gosto muito de fazer meus traços à mão livre, mas não impede uma pessoa que tem a mão bem trêmula e que não está conseguindo fazer um traço mais ou menos reto, usa a tua régua. Isso não é pecado, tá bom? E basicamente é isso. Principal, se você vai trabalhar com tinta óleo, o teu solvente pode ser o quê? Ecosolve, Água Raiz e outros que tem até o nome só assim, solvente da Acrylex, por exemplo, né? Mas se você vai trabalhar com tintas acrílicas, você vai precisar de um copinho simples, descartável, pode ser, tá bom? A tinta acrílica, ela é solúvel em água. Então, muito simples, você pode usar um copo descartável
Você pode usar o próprio suporte para a água. Outra hora a gente vai estar usando ele. Mas você pode usar um copo que você venha reservar para a sua água. Simples assim. A tela é o seu suporte para as suas tintas. Provavelmente você vai estar usando uma tela maior, uma tela gigante, uma tela pequena. Mas para os principiantes, eu aconselho você comprar uma tela que se chama 30 por 40. Porque o iniciante, ele quer fazer algo e terminar rápido. Então a tela maior fica mais difícil, demora mais, né? Você pode adquirir numa papelaria onde tem material para pintores, material para desenhistas. E esse é o teu suporte da tua pintura, do teu quadro, que você vai fazer para você, que você vai fazer para um ente querido, que você vai fazer para presentear. Não tem coisa melhor do que ganhar uma tela pintada por aquela pessoa que a gente ama, certo? Então fica aí estas dicas de materiais para a sua primeira pintura. Um abraço e até a próxima. Eu já quero agradecer a você. Não esqueça de dar um like se você gostou. Se inscreve no nosso canal. Você tem dúvidas? Estou aqui para te responder. Põe lá embaixo nos comentários, faz as tuas perguntas e nós estaremos aqui com prazer, mais uma vez, ou até mesmo gravando um vídeo para responder a tua pergunta, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!